Fala aí galera, eu sou o Tei e tá na hora de monstros fofinhos voltarem a jogar Yu-Gi-Oh! E com fofinho não quero dizer simplesmente meninas com caras de criança e peitos gigantescos. É finalmente bichinhos realmente fofinhos. Não é o que eu queria necessariamente, mas enfim. É interessante, porque temos um novo deck lançado para a nova coleção, uma Side Collection, né, que se chama Justice Hunters. Eu trouxe para vocês um vídeo há uns dias atrás aí comentando sobre esse novo deck que foi anunciado, na verdade está aqui em cima, né, que é o deck de dragões lá e magos que fazem fusão. É um deck interessante, e aí eles spoilaram simplesmente a capa, né, alguns dos principais decks, o principal monstro de cada deck, e aí a tendência é que a Konami vá liberando isso aos poucos, né. O primeiro foi o deck de dragão, o Dragon Tales, né, e agora o Yuumi é mais um deck voltado para monstros do tipo Beast com gatinhos fofinhos. E nós vamos acompanhar o que esse deck faz, porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, antes de você prosseguir com o vídeo, dá recadinho muito rápido para nossos amigos e parceiros da MyPcards. Acesse mypcards.com para poder comprar ou vender as suas cartas. Se for vender suas cartas, vende lá, Poggers, mas se você for comprar, você pode usar esse cupom aqui, ó, TEIXERO20. Esse cupom te dá R$20 de desconto na sua primeira compra no site, ou caso você seja um vendedor licenciado lá dentro, você pode fazer também a compra usando esse cupom para ganhar o seu desconto, tá? Então acesse aí mypcards.com.br, use esse cupom que te dá R$20 de desconto para compras acima de R$100. E é isso aí, compra ou venda as suas cartas. E é basicamente isso. Vamos para o assunto do vídeo, let's fucking go! Muito bem, meus amigos, então aqui na tela estou na página da Yu-Gi-Oh! Meta pra gente poder acompanhar os novos suportes. Então, Yuumi é o novo tema que foi lançado aqui nessa Side Collection, que dropa pra gente muito em breve, apesar de eu não saber exatamente quando chega. Ela nem chegou no OCG ainda, por exemplo, né? Tá sendo anunciado para ser lançado primeiro por lá. Então, Yuumi é basicamente um deck com monstros fofinhos. Tem esse gato dentro de um copo, tem esse outro gato vestido de batata, sei lá, com cookie, tem esse outro gato segurando um pirulito, Poggers, e aí nós temos os Synchros, né? Então são apenas 3 monstros de main deck, mas isso aqui já monta uma estratégia interessante, vocês já vão entender. No extra deck nós temos um Synchro, 2 Synchro, 3 Synchros que não são Tanners, né? Na verdade, eles não são Tanners, tá? Então, apesar de ser Synchro pequenininho, eles não são monstros Tanners. Então a dinâmica acaba não sendo exatamente aquela de quando você tem esse Synchro de nível baixinho, que faz Synchro no turno do oponente, sabe? Como o Fórmula Synchro faz. E aí você tem esses outros gatos vestidos em armaduras de astronauta, sei lá que porra é essa, salvando os gatos, né? Ó. Os bichos salvando os gatos. Esse aqui é aquele gato dentro de um copo, esse aqui é o gato batata. Vários deles, inclusive, o bicho fudeu, procriou, não tem jeito, e aí fez vários filhinhos aqui. E aqui é o outro, o gato salvando o gato com pirulitos. Eu não sei exatamente qual é a lore, mas tá aí. Esses são 3 Synchros, né? Um Synchro para cada gato, o que significa que posteriormente, se a Konami lançar um outro gato de main deck, é óbvio que vai vir um gato Synchro também, né? Porque cada gato aqui, ó, o gato no copo, o gato batata e o gato pirulito, cada um deles tem um gato salvador, né? Então esse cara aqui salva o gato copo, esse aqui salva o gato batata e esse salva o gato pirulito. Se tiver um novo gato lançado no main deck, vai ter que ter um Synchro dele também, um Synchro 2, né? Até porque os monstros são monstros de nível 1. Beleza, no extra deck ainda nós temos um Link 1, né? Então tem um linkzinho 1 aqui que acelera as coisas. Nós temos uma Field Spell, 2 Field Spells, não temos spells normais, porque além desses 2 campos, nós só temos uma Trap. Tá? Então isso aqui é o conceito todo do deck, o que é engraçado, ele não tem uma spell que você dá pra poder buscar os bichinhos, é um deck focado em monstro mesmo, e essas Field Spellzinhas aqui, né, que não são página rotas, não é um deck que tem a Field Spell que é rota, e geralmente quando tem um deck que não tem a Field Spell que é rota, o que é que o Link 1 faz? Ele busca o campo, assim como faz o Lynx e tal, e esse deck mantém um padrão, tá? Então, vamos lá, todos os monstros são monstros Beasts de nível 1, os de main deck, e os Synchros são Beasts de nível 2, né? Então, é isso. Obviamente, por ele ser um deck de Synchro, nós temos os monstrinhos Tanners também, né? Cara, aqui não diz onde que diz que o monstro é Tanner. Bom, enfim. Então tá aí. Esses são os monstrinhos aqui, né? Uma coisa que é importante, e até tinha comentado isso lá no vídeo de Dragon Tail que eu comentei com vocês, é que se esse deck fosse realmente um deck de Beast,
a gente poderia ter de novo a Obedience Schooled sendo usada no deck, mano. Essa carta aqui é braba, tá? A Obedience Schooled é uma carta braba, que ela simplesmente diz que se você não controla monstros, você pode fazer summon de 3 nível 2 ou menor Beast Effects com nome diferente do teu deck. Só que aí os efeitos deles são negados, eles são destruídos durante a end, e se você ativar essa carta, você não pode Special Summon pelo resto do turno, a não ser Beasts, tá? Só pode fazer Beasts, mas tá tranquilo porque a gente tá alocado, mas tá alocado no próprio deck. Então essa carta aqui é uma carta que você pode usar, se você não controla Beast, você invoca 3 do deck. Parece bom, né? Vamos aos efeitos. Então primeiro o Cupsi, né? Então por isso que ele tá dentro do copo. É o Cupsi Yumi. E é referência à comida, né? Provavelmente isso aqui, esse Yumi. Mas enfim, 0 de ataque, 1060 de defesa. O gatinho tem a bundinha relativamente gorda, né? Pode somente Special Summon com o primeiro efeito uma vez por turno. E aí, enfim, hard once por turn, né? Eles compartilham de um efeito em comum, tá? Então, o primeiro efeito dele é o seguinte. Se você controla um Link 1 ou um nível 2 Synchro monstro, você pode Special essa carta da tua mão. Detalhe, é qualquer Link 1, tá? Porém, como nós temos na engine um monstro Link 1 e um Synchro 2, então é teoricamente pra ficar amarrado no deck. Mas lembre-se que é qualquer Link 1. E aí, se você controla o Link 1 ou um Synchro 2, você pode Special esse monstro da tua mão. Então, o monstro sozinho no campo não habilita que você baixe os outros. Você tem que baixar um e transformar ele em outro, ou no Link ou em algum Synchro 2, para aí sim você poder baixar os outros da mão, tá? Além disso, todos eles têm um segundo efeito, e eles seguem o mesmo padrão. Esse aqui, o copo, ele diz que se ele é normal ou special invocado, você pode adicionar um Yumi card do deck pra tua mão. Qualquer carta Yumi, tá? Exceto ele mesmo. Ou, e aí todos eles têm essa mesma condicional, se você faz Special Summon por efeito de um Synchro, você pode comprar uma carta no lugar. Não é um efeito extra, é um efeito substituto, tá? Então se ele é normal ou special, você pode adicionar qualquer carta Yumi do deck pra mão, mas se ele foi special invocado por efeito de um Synchro, você pode comprar uma carta no lugar. Ao invés de buscar uma, você compra uma, tá? Então esse é o efeito do gatinho. Agora do gatinho copo, né? Agora a gente vai chegar no gatinho batata, gatinho cookie, sei lá o que é isso. É o Cookie. Ah, então é Cookie, tá? Então Cookie Yumi. Também nível 1, Light Beast, né, como todos eles são. E aí, se você controla um Link 1 ou um nível 2 5, você pode expressar ele da mão, tranquilo, igual o outro. Mas se ele é normal ou special invocado, você pode escolher um Face Up monstro que a gente controla. Ele perde 1000 de ataque. Efeito bosta, né? Mas enfim. Ou se você fez Special Summon dele por efeito de um Synchro, você destrói no lugar. Então já passa a ser interessante, porque os nossos monstrinhos de main deck já potencialmente servem de interação, desde que os Synchro invoquem ele. E pela escrita dos textos, você pode imaginar que é exatamente isso que acontece, né? Bem, enfim, nós temos agora o Lollipop Yumi, que é o gato pirulito. Que se ele é normal, ele entra igual, né? Se controla um Link 1 ou um nível 2 Synchro, mas o efeito dele trigger, se ele é normal ou special invocado, você pode escolher uma carta no cemitério do oponente, devolve ela pro deck. Ou, se você fez summon dele por efeito de um Synchro, você bane ela no lugar. Bom monstro, tá? Então, basicamente, esse cara aqui é o coração de tudo, porque ele é nosso starter, ele entra e pega outra carta, o que é bom de começar jogando. Esses outros, eles viram jogada, eles viram o Link, né? Que vai tentar jogar, mas se eles são invocados no turno do oponente, eles interagem. Esse cara destrói um bicho, se você trouxer pelo Synchro, e esse cara, mesmo que não seja por efeito Synchro, ele já devolve uma carta do cemitério do oponente pro deck, mas se for um Synchro, ele bane ao invés disso. Então já tem um potencial de interação, mas pra isso dar certo, os outros monstros têm que colar as coisas, né? Primeiro, vamos falar do Link, né, que tá solitário aqui embaixo. Então primeiro a gente vai falar do Link antes de falar do Synchro, que é o Yumi's Net. Tá? Ele não tá salvando nenhum gato, então ele não tem alusão a nenhuma carta de gato específica, tá? Ele aponta pra baixo. What the fuck, o material aqui tá estranho, né? Um Tanner, mas não um Tanner monstro, tudo bem. 1200 de ataque. E o efeito é o seguinte: o material, né? É um nível 4 ou menor Light Beast. Pode somente usar cada efeito uma vez por turno, tá? Então, um nível 4 ou menor Light Beast. Tem algum deck de Light Beast que dê pra mesclar com isso aqui? Não sei, mas tem uma possibilidade. Se esse card é Special invocado, importante, Special invocado e não Link invocado, tá? Se ele é Special invocado, você pode colocar um Yumi Field Spell da tua mão ou deck Face Up no teu campo. Além disso, você não pode Special Summon Link 3 ou maior pelo resto desse turno, tá? Então, se a jogada começa com ele, você não pode escalar pra fazer um Tri-Brigade, por exemplo, que já é a primeira combinação, eu acho, de deck que a gente pensa pra usar com deck Beast, né? Então, esse monstrinho entrou, ele coloca uma das duas Field Spell, que a gente já chega nela, tá? Aí ele tem um segundo efeito. Uma vez por chain, durante a main phase ou na batalha do oponente, Quick Effect, você pode pagar 100 pontos de vida. Olha só que custo, hein? Imediatamente depois que esse efeito resolve, você faz um Synchro usando Yumi monstros que você controla, tá? Então, é isso aí.
esse monstro faz isso. Então, durante uma vez por chain, ele pode fazer um Synchro. Então, por mais que eu tenha dito que os monstrinhos pequenos e os Synchros, eles não são Fórmula Synchro, esse cara é um pseudo Fórmula Synchro, tá? Mas o ponto é que quando você invoca, você pega as Field Spell e a gente já chega nelas. Primeiro, vamos falar então dos Synchros, né? Então a gente primeiro vai falar do Synchro Copo, que ele é feito com Thunder mais um não Thunder. Pois é. Ah, tá aqui em cima dizendo, ó. Então sim, ele é Synchro Thunder, ó. Aqui em cima, eu não tinha visto. Ele é Thunder. Esses carinhas aqui, tem algum que é Thunder? Esse é Beast Effect, esse é Beast Effect e esse é Beast Effect. Não tem Thunder, ok? Não tem Thunder dentre eles, tá? Não tem Thunder. Ok, então o efeito, esse cara aqui, o efeito é o seguinte, ó. Pelo resto, como é que é? Para o Synchro Summon dessa carta, você pode tratar um Link 1 monstro que você controla como nível 1 Thunder. Então tá explicado. O monstro não é Thunder, mas você transforma ele no Link e o Link é tratado como Thunder, beleza? E aí, se esse card é Synchro invocado, não é Special, Synchro invocado, você pode adicionar 2 Yumi monstros do deck pra tua mão. E aí você descarta uma carta. E como ele é um Thunder, 2, quando você busca os outros Yumis, ele já fica habilitado pra fazer jogada, né? Então você já começa a ver. Normal Summon do Copo efeito busca uma carta, e aí você pode linkar ele no linkzinho, né? O link pega uma Field Spell. A Field Spell, até onde eu lembro, não é rota, então precisaria de outro, né? Então o Normal Summon desse cara, ele pode buscar qualquer um dos outros dois. Aí você linka esse cara aqui pra fazer o Link 1. O Link 1 pega uma Field Spell e aí fica habilitado pra poder baixar o monstro que você buscou. Baixa um deles, usa o Link como sendo como um Thunder, né? Usa o Link como sendo Thunder e faz Synchro desse cara aqui, ó. Que ele vai dar efeito, vai buscar 2 monstros, vai ter que descartar uma carta, mas você já pode baixar os outros 2 pelo Special Summon, incluindo o Gato Copo, que você começou com o Normal Summon, por exemplo, né? Então você já tem uma sinergia pra conseguir construir um combo aqui de cara. Mas enfim, o outro efeito é que quando o oponente tiver uma carta ou efeito, e aí os Synchros têm essa propriedade pra poder interagir com o oponente, como você viu, temos a Field Spell e não temos Traps. A forma de interação tá aqui, mano, e é uma interação que eu acho positiva, tá? Quando o oponente tiver uma carta ou efeito, tem que ser em resposta, né? É efeito reativo, não é proativo. Você pode retornar essa carta pro extra deck. Onde que a gente viu isso, hein? Melf, né? É literalmente Melf. Sem falar que você pode acabar fazendo com esses monstros, você pode acabar fazendo o Melf Forest. Eu não lembro o nome do Melf, mas tem aquele Melf que entra e busca cartas, né, pra você poder baixar os Melfzinhos e fazer jogada. A questão é que o nível 2 são os Synchros e não os monstros de main deck. Então teria que usar o Synchro com os Melf pra poder fazer coisas, né? E aí nós temos Melfs interessantes, né, cara? E o Melf, inclusive, é alvo de Obedience Schooled, né? Então é outra sinergia que a gente vê aqui dentro do deck de Melf. E o Melf pode usar Calantosa, que entra destruindo cartas e tal. Então tem um potencial aqui, tá? Sem falar que o Melf te dá a possibilidade de fazer Zeus, tá? Além de Tri-Brigade, nós temos o Melfs. E os Synchros serem nível 2 te dá a possibilidade de fazer Splight. Lembrando que você não vai poder fazer links altos, caso você use o efeito do link nesse turno, né? Enfim, então esse é o carinha. Retorna e aí sim você faz Special de 2 Yumi monstro do teu cemitério, tá? Então aqui tá a forma que você usa o teu extra deck, no caso os Synchros, pra poder trigar os efeitos secundários dos carinhas, né? Principalmente desse aqui, ó, que ele entra como sendo Calantosa, né? Porque se você fez summon dele pelo efeito do Synchro, ele entra e mata o monstro do oponente, o que é bom, tá? É bom, é um efeito que acaba sendo interessante. Beleza, esse aqui é o Gato Copo. Agora a gente vai pro Gato Synchro, né? O Cookie, o Batata, que eu vou chamar de Batata porque parece mais batata do que Cookie, tá? Igual o outro, para o Synchro dele você pode tratar um Link 1 como sendo Thunder, um Thunder de nível 1, tá? Porque nenhum dos outros monstrinhos são Thunders, como a gente viu. Mas esse cara aqui é Thunder. Então, se esse card é Synchro invocado, você pode escolher até 2 Face Up monstro no campo. Mude-os para Face Down Defense Position. Então, beleza. Lembra que o Synchro deixa a gente fazer... O Link deixa a gente fazer Synchro no turno do oponente? Então, se você consegue fazer esse cara no meio do turno do oponente, ele entra e ele escolhe 2 Face Up monstro no campo, muda eles para Face Down. Boa interação. Quando o oponente tiver uma carta ou efeito, a mesma coisa do outro, né? Também é efeito reativo, mas esse primeiro efeito aqui é um efeito potencialmente proativo. Esse aqui é reativo, né? Então, Quick Effect, você pode retornar essa carta pro extra deck, Melfs, e se fizer Special Summon 2 Yumi monstros do teu cemitério. Ah, então todos eles têm o mesmo efeito, aparentemente, né? Todos eles têm o mesmo efeito pra responder uma carta do oponente, você volta pro deck pra invocar 2 do cemitério, né? Esse entra fazendo uma parada de interação e ele volta pra invocar os bichos do cemitério pra trigar os efeitos extras dele. Esse aqui, ele entra buscando, fazendo vantagem, mas ele volta pro extra deck pra poder reviver os Yumis, né? Nós temos o Gato Synchro Pirulito.
que, assim como os outros, você usa o Link 1 como material pra fazer ele também é Thunder, né? E se ele é síncro invocado, você pode Special Summon 2 Yumis do teu cemitério, mas negue seus efeitos, tá? Então ele não triga os efeitos extras. Mas quando o objetivo carta o efeito, você retorna pro extra deck e faz summon de 2 Yumis do teu cemitério. Lembrando que é Yumi monstro e não é só em defesa, então dá pra reviver o Link também com o efeito desses carinhas aqui, tá? O que é interessante, até porque os Links é quem são os Thunders, né? O Link é quem é o Thunder. Então você volta ele, revive e aí de repente você pode usar o efeito. Se você tem um desses gatos aqui, você volta ele pro extra deck, que é um efeito do oponente, revive o Link e o Link dá efeito pra virar Synchro. Aí você usa o Link e o segundo monstro que esse cara invocou pra poder fazer, por exemplo, o Synchro que entra dando Book. E aí você tem já uma amarração bem redonda, tá? Então esses são os monstros Yumis. A gente vai agora pras duas Field Spells. A Yumi's Mente Minion, ok? Field Spell. Yumi monstros que você controla ganham 500 de ataque para cada Light Beast monstro no campo. Esse efeito é peculiar porque se você começa a pensar na estratégia como sendo um deck mais fechadinho e tal, você acaba colocando um monte de Yumi no campo. E você mata, porque 500 ataque para cada Light... Mano, é bom. Se você tem esse monstrinho aqui, ó, e tem 2 do lado dele, você já tá ganhando 1.500. Como ele já tem 1.200, ele fica com quase 3.000 de ataque. E aí os teus monstrinhos pequenininhos começam a ficar ignorantes, eles começam a ficar grandes pra poder bater nos outros, tá? Então, quando você junta vários deles, né, um do lado do outro, eles ficam grandes, com pontos de ataque alto, tá? Se você controla o Link 1, você pode escolher um nível 1 Yumi no teu cemitério e faz summon dele. Então beleza, não é rota, mas é extender. E além disso, os dois campos têm o mesmo efeito, que se esse cara está no cemitério, você pode escolher 2 Yumi monstro no teu cemitério e ou banido, você coloca coloque-os e essa carta no fundo do deck em qualquer ordem, mas ele não compra, tá? Então não é roubado, tá? Como os campos são muito alcançáveis, nenhum deck é igual ao Scary Claw, por isso que eu acho que o Link 1 de Scary Claw talvez seja o Link mais roubado do jogo, tá? Porque ele é um Link 1 feito assim, que entra buscando o campo e o campo que ele busca cartas. Então talvez ele seja o Link mais roubado. Mas os Link 1s que entram e pegam campos estáticos, os campos estáticos, quer dizer, os campos buscáveis pelos Link 1s não podem ser roubados. É o Salamangreat, é um campo estático. O Marinstas é um campo mais estático também, né? O Boot Sector do Striker Dragon eu acho também meio pesado, mas porque ele pode invocar 2 e tal, né? Mas ainda tá na linha da bola, eu acho. Enfim. Então esses aqui também. Não entra e não busca cartas, apesar de ser extensor, né? E tem um outro campo, você pode escolher qual dos dois você vai usar. Tem esse outro segundo Field Spell aqui, né? Que se você faz... Se você faz o Synchro Summon de um Light Beast, você pode escolher uma carta que o oponente controla. Destrói ela. Ah, interessante. Porque esse Link aqui, ó, ele triga quando ele é Special invocado. Parece que esse campo você usa jogando pra ser extensor, mas no turno do oponente, quando você revive esse Link, como que você revive? Pelo efeito de qualquer Synchro, né? Se ele é Special invocado, você coloca um Yumi Field Spell. Então você troca esse que você usou pra jogar como extensor, e quando você invoca o Link no turno do oponente, ele coloca esse outro campo. Porque aí o próprio Link já pode fazer Synchro, usando ele mesmo e o outro monstro que o Synchro invocou. E aí você faz um Synchro, por exemplo, desse cara que entra bucando, e essa Field Spell vai trigar pra escolher uma carta do oponente e destruir ela. Boas interações, não tem nenhuma negação, tá? Nenhuma negação, não tem Omni Negate, e tudo aqui são cartas que são interações que tiram cartas do oponente, o que eu acho positivo. Bom, além disso ele tem outro efeito, né? Se um Face Up monstro que você controla deixar o campo por uma carta ou efeito do oponente, você pode Special Summon um Yumi do teu deck. Tudo bem, estático também, né? Mas se ele estiver no cemitério, você escolhe 2 Yumi, coloca no fundo do deck junto com a Field Spell e não compra, é isso aí. Por último nós temos a Trap, que é a Yumi Redemption. O efeito é que monstros que o oponente controla perdem 200 de ataque para cada Light Beast que você controla e no teu cemitério. Dá pra tirar bastante ataque. Uma vez por chain, se você Synchro Summon um Light Beast, você pode comprar uma carta e colocar uma carta da mão no fundo do deck. Não parece uma trap boa, né? E você pode banir essa carta do teu cemitério e escolher um Yumi monstro que você controla e um monstro que o oponente controla. Você troca o controle de ambos, tá? Então, ok. Essa trap, ela é usável como sendo um brickzão, tá? E é uma carta que você busca pelo gato copo. E aí, como o Synchro que entra e busca dois tem que descartar uma carta, você descarta essa carta. E no cemitério, ela é interação, porque ela troca o monstro teu por um monstro-chave do oponente. E não é até a end phase, tá? Não é até a end phase, você tem uma interação separada desse jeito. Os Melfs ajudam também a separar, e eu acho que pode ser positivo ter Melf nesse deck. Não sei se é melhor do que Tri-Brigade, mas Tri-Brigade também pode ser muito usado. E é claro que pra poder auxiliar tudo isso, a gente tem o nosso mano que voltou, né? Finalmente o nosso mano aqui voltou, que é o Noah. O Noah Yu-Gi-Oh! Vai poder auxiliar a gente aqui a mostrar como que funciona, tá? Então, o Noah, canal do Noah, deixa eu botar aqui na tela pra não ficar parecendo que eu tô só roubando o conteúdo do cara, porque sim, tá aqui o canal do Noah, se inscreva aí no canal do cara, e aí ele postou esses combinhos aqui
com o Yuumi, pra gente poder ver, tá? Então, let's go, meus amigos. Eu vou tentar aumentar a qualidade no máximo, já tá. Então a gente começa com o gato copo, tá? Normal Summon gato copo, Standby bem fez, é só o Noah querer jogar. Normal Summon do gato copo pega a trap, ao invés de pegar monstro, nesse exemplo, né? Então, ele linka fora pra poder fazer o Link 1. O Link 1 entra buscando uma Field Spell, ele não busca pra mão, tá? Anti-draw. Então, ele coloca direto no deck, face up. Efeito do campo, porque controla o Link, revive o gato, reviveu um dos gatos, junta os dois e faz o Synchro, porque o Link é Thunder, tá? É um Thunder 1. Fez o Link, o Synchro aqui. Esse Synchro é o que entra buscando duas. Buscou os dois monstros que faltam e descarta a trap. Beleza. Normal Summon de um, Special Summon de outro. Quer dizer, Special Summon de um e Special Summon de outro, porque controla um Synchro 2. E aí ele juntou um pra fazer um Link e passou o turno. De novo, eu já mostrei um monte de vezes isso aqui pra vocês, né? Que é a mesa contemporânea de Yu-Gi-Oh! O que eu gosto, tá? Gosto que aconteça isso. É muito melhor que seja assim do que seja mesas que fazem negações e omni-negates. Porque a mesa parece inofensiva, mas no turno do oponente as coisas começam a se desenrolar, tá? Então aqui o Noah vai tentar mostrar pra gente como tem que ser, porque os efeitos são reativos, não são proativos. Mas reagindo a gente consegue fazer coisas. A gente vai entrar no turno do oponente, ele coloca um token pra lá, ó. Porque aí no summon do bicho ele tá dando efeito do Link, pra fazer Synchro, né? Então faz Synchro, usou ele mesmo e o gato que sobrou, e trouxe o bichinho aqui, ó, que entra dando book. O bicho entra dando book, né? Certo? Isso, muda ele pra face down defense position, beleza. Aí, quando o oponente ativar alguma carta, ele volta. Quando o oponente ativa uma carta, tá? Aí ele volta. Beleza, ele voltando pro extra deck, ele revive 2 dos teus Yuumis. E os Yuumis entram trigando os efeitos extras, né? Então você não invoca o copo, porque o copo busca carta, que não é útil pra gente. A gente vai usar o efeito dele pra poder trazer o Batata e o Pirulito. Porque aí você tem o efeito do Batata, que mata o monstro do oponente, ao invés de tirar os meus de ataque, né? Por quê? Porque ele veio pelo efeito de um Synchro. E o outro vai dar Diddy Crow no cemitério do maluco. Além disso, esse menininho aqui pode dar efeito de voltar também pro extra deck pra reviver mais 2. Traz o Link e o outro gato. Esse gato pode comprar uma carta ou buscar uma carta. E aí ele pode... Ele tá dando efeito da trap pra trocar o controle dos bichos. Mas, salvo engano, você pode dar de novo o efeito do Link ou não. Ou é Hard Once por turn também. Você pode somente usar o primeiro efeito uma vez por turno. Mas o outro não é, porque é uma vez por chain. Então ele pode, de novo, fazer mais um Synchro. Se ele quiser com o efeito do Link, né? Mas aqui ele trocou o controle dos bichinhos. Então, isso aqui é uma demonstração de jogada que ele faz com uma carta que eu acho que é interessante. Não parece ser meta, mas é interessantinho, tá? A gente vai pro próximo combo que ele mostra aqui pra gente, que é com Tri-Brigade, tá? Então, Tri-Brigade, Fractal, Dump Kit, Kit efeito, Dump Nerva, Nerva efeito, Search Keras. O Keras vai entrar aqui descartando qualquer um Beast, tá? Ele colocou aqui 2 Fractal pra não ter impacto na jogada, mas é qualquer descarte de monstro, Beast, ou Beast Warrior, ou Winged Beast. Keras vai pra 4 e vai invocar o Shrug. Nico Shrug faz a Brum. Efeito do Shrug vai poder buscar qualquer bichinho, né? Contanto que tenha nível menor do que 4, então a gente pega o copo. Normal Summon do copo, porque a jogada foi via Special Summon, né? Foi via Keras. Então Normal Summon copo efeito, pegou a Trap, que é um descarte, né? Beleza. Juntou pra poder fazer esse linkzinho, o Link coloca a Field Spell, que revive o gato e que vira o Synchro do bicho que busca. Ele dá efeito, busca os 2 nomes que faltam, pega aqui o Pirulito e também o Batata e descarta a Trap. Entrou um deles, né? Entrou por Special Summon o Batata e ele tá dando efeito da Brum, descartando 2 cartas, né? Então descartou 2 do TTT, que é a carta genérica que ele tem, pra invocar um Tri-Brigade banido. Beleza, invocou a Kit efeito, bane 2, pra poder invocar o Ferrijit, linkou, juntou o Ferrijit, na verdade sincrou, né? O Ferrijit com o nosso Synchro Yuumi, que é Tanner, e aí fez um Arclight, sem precisar ter usado aquele Fable, né? O Fable que entra do cemitério quando é descartado, só por esse Tanner, que é o que você usa no Melf, por exemplo, né? Então, ele baixou o segundo monstrinho, o segundo Yuumi, e juntou pra fazer mais um link, linkou a Ferrijit com a Brum pra fazer mais um link, fez o coelho, lembrando que nós estamos locados e não podemos fazer links depois do efeito do link do Yuumi, né, de link 3 ou maior. Então, juntou 2, efeito da Brum, efeito do coelho, que foi o link que ele escolheu fazer aqui, né. Então pegou o Revolt e passou o turno. E de novo, no turno do oponente você tem as coisas que você tinha antes, né? Efeito do Link, faz um Synchro. Efeito do Synchro, dá book no oponente. Ele tá dando Revolt aqui pra poder invocar os bichinhos. Bum, fez um Shrug, efeito Nerva. Até aqui é Tri-Brigade, a gente já conhece, né?
Efeito, então, do Yuumi, quando o preenche o efeito de monstro, né? Você volta ele pra reviver 2, invocou o Pirulito e o Batata, o Pirulito dá Diddy Crow, o Batata mata uma carta do cara, sobe o Azurune, dá o efeito do Coelho, dá o efeito do Arclight e ainda pega um Illusion, sei lá o que ele pega, né? Enfim, é doideira, tá? Enfim, são boas coisas. Aqui ele mostra com Light Lusk, mas eu acho que já tá bom pra gente, né? Enfim, esse é o deck de Yuumi, cara. É um deck interessante e eu gostei do design dele, tá? Sem falar que é um design fofinho, legal e não é uma mulher peituda. Pelo menos não por enquanto. Agora, o próximo deck de policial, que vai chegar, aparentemente é de policial, né? Que eu já vou chamar de deck da Patrulha Canina. Aí sim, ele vai ter o que o povo gosta, né? Que são os animaizinhos com orelha de gato e peitos enormes. Mas por hora é basicamente isso. Nhum nhum, hora do almoço. Valeu, falou e até mais.